Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui para fazer um vídeo para vocês um pouquinho diferente dos vídeos que eu costumo fazer. Já fiz aqui no canal pra gente refletir um pouquinho da palavra do Senhor. Vou trazer uma palavra de reflexão. Não é uma ministração, não é uma pregação, mas é uma palavra de reflexão que já faz alguns dias que Deus tem tocado, me relembrado sobre essa palavra. E eu quero dividir com você. De repente, no dia de hoje, você está precisando dessa palavra. De repente, você vai precisar dela para o dia de amanhã. A gente precisa todos os dias, né? Do renovo do Senhor, da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. A cada manhã, ela se renova. Então, eu quero deixar... Eu pretendo ser breve, ser rápida. Não sei quanto tempo vai demorar. A leitura é um pouquinho extensa, porque eu quis pegar bem o texto todo, mas eu espero que sirva para você de alguma forma, tá? Peço desculpa um pouco da iluminação, eu tô com a janela aqui aberta, tá um pouquinho de claridade, mas eu acho que dá pra, né? O importante é estar ouvindo. Então, se você gosta desse vídeo, se você gosta da palavra do Senhor, se você gosta de palavras de reflexão, seja muito bem-vindo por aqui. Hoje a gente vai aprender mais um pouquinho junto, tá? A leitura que eu vou fazer hoje, ela tá no Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do verso 3, tá? Então, Evangelho de João 4, a partir do verso 3, que diz assim: Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto de Herdade, que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso, quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Verso 9. Diz-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeus, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus, naquela época, eles não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conhecerás o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água da vida? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado. Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber a água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha mais aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Verso 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é o Espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu sou, eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se do que estava falando com aquela mulher. Todavia nenhum disse-lhe: Que perguntas? Ou por que fala com elas? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde e vede um homem
que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Essa palavra que nós acabamos de ler, muitos de vocês já devem conhecer, né? É uma palavra bastante conhecida, bastante ministrada, bastante pregada, né? Que fala sobre a mulher de Samaria, a mulher samaritana, né? Que ela foi até o poço retirar água, como era de costume, né? Para os afazeres da casa, para a necessidade física mesmo deles, né? Precisavam da água para beber, para fazer né, as suas comidas, as suas refeições. Então, essa mulher, ela foi até o poço como de costume, para retirar água. E eis que nesse poço Jesus estava andando com os seus discípulos, né? Como a gente começou aqui, o texto falando que deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. O percurso que era natural fazer, o percurso que eles faziam da Judéia para a Galileia, como é que fala? Geometricamente, alguma coisa assim, não seria interessante passar por Samaria. Não era o caminho, não era de costume as pessoas passarem por Samaria. Mas então Jesus resolveu passar por Samaria. E os discípulos não estavam com ele naquele momento, né? A palavra diz que os discípulos tinham ido para sair para buscar comida. Então, olha onde a gente já vê o trabalhar do Senhor, né? Que o Senhor passou por Samaria, onde ele sabia que ali ele tinha um propósito, ali ele tinha algo a fazer, ali ele tinha que evangelizar, ali ele teria que operar o seu milagre, enfim. Então Jesus resolveu passar por Samaria. E passando por Samaria, ele encontrou-se com essa mulher, ele foi até a beira do poço, né, com a desculpa de querer água, de beber água, e pediu água a uma samaritana. E ela se espantou, né, como a palavra do Senhor diz, ela retrucou dizendo, pede de beber, né, água a mim. Ou seja, judeus com samaritanos não conversavam, não tinham relacionamentos. E é muito interessante também que eu chego a pensar que para tirar a água, para fazer todo o trabalho que eles faziam, eu acredito que era feito de manhã, né? Era feito de manhã, logo no nascer do sol, alguma coisa assim, para buscar água pro dia todo, né? Mas de repente, justo naquele dia, alguma coisa aconteceu e que essa mulher foi ao meio-dia, aonde fala que ela foi à hora sexta, não é? Aqui, ó, a hora sexta. No verso 6 ele fala, né? Isso era quase a hora sexta, ou seja, quase perto do meio-dia. Então aquela mulher foi, por algum problema, algum imprevisto, ela foi na hora do almoço, ela foi perto do meio-dia, onde o sol deveria estar escaldante, muito quente, e ela foi naquele horário retirar água do poço. E foi ali que Jesus estava. Jesus passou por Samaria, por dentro de Samaria, e naquele poço ele resolveu parar. Por quê? Porque o Senhor sabe de todas as coisas e porque já estava nos planos do Senhor que algo ia acontecer. Não era por acaso que ela saiu na hora do almoço e não seria por acaso que ele passaria por Samaria, né? Assim o Senhor trabalha na minha vida e ele trabalha na sua vida. Não pelo acaso. Não existe acaso, não existe sorte, não existe coincidências, mas existe sim o trabalhar do Senhor, existe assim aquilo que o Senhor quer para a minha vida e para a tua vida, porque os pensamentos do Senhor, ele vai muito além daquilo que eu e você possamos imaginar. Então, ele passou por lá, ele encontrou-se com essa mulher e ele pediu água. A mulher estava pensando... No início da conversa, até metade da conversa, ela estava achando que o Senhor estava falando sobre a água que mataria a sede física. E não, o Senhor já estava trabalhando no coração e na mente daquela mulher, que ele estava trazendo a água viva, a água para a vida eterna, que não teria mais sede, no sentido espiritual e não no sentido físico, no sentido real. Então essa mulher ficou um pouco confusa, ela estava um pouco confusa porque Jesus estava falando com ela, dirigindo a palavra a ela,
pedindo ali no verso 9, Jesus pede de beber e aí ela fica encabulada, ela não está entendendo, e Jesus prontamente no verso 10 já começa a dizer para ela que se tu conhecerás o dom de Deus e que é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva, ou seja, a água que mata a sede espiritual, que é essa água que nós necessitamos muito mais do que a água física, do que a água que mata a nossa sede, né? E aí ela responde ao Senhor, tu não tens com que tirar a água do poço, o poço é fundo, onde pois tens a água viva? Tu és maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado. E Jesus respondeu para ela no verso 13, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber a água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Nós entendemos, existem duas situações. Eu entendo que o poço ele tem água limitada. O poço é aquela quantidade de água. E Jesus ele não fala que ele é o poço da água viva, ele fala que ele é a fonte da água viva. A fonte da água viva, a fonte que jorra, a fonte que tem água fresca, que tem água limpa, que tem água corrente. Essa é a fonte. A fonte de água viva é o Senhor. É o Senhor quem nos traz o renovo, como eu disse todos os dias. É o Senhor que tem uma palavra liberada aos nossos corações todos os dias. É o Senhor que tem uma água fresca para as nossas vidas todos os dias. Então ela começou a entender que o Senhor estava falando do espiritual, que o Senhor estava falando da água viva, da fonte de água viva que traria vida eterna e que era a água que mataria a sede dela espiritual e não a sede dela física. Aí essa samaritana começou a entender e ela começou a perceber quem Jesus era, que era um profeta, que a primeira vista que ela teve dele, ela teve como um judeu, depois ela já teve ele como, um profeta, pois ele já estava afirmando e trabalhando no coração dela e no espiritual dela e na mente dela. Então as coisas já estavam ficando um pouco mais claras para aquela mulher. E eis que Jesus pede para que ela chame o marido dela. Nesse momento ela percebe quem era Jesus e que era um profeta, porque ele pede para que chame o marido e ela diz que não tem marido, e ele diz que muito bem, que ela teve 5 maridos, mas que ela não tinha nenhum marido. De repente, nesse momento, os pecados dela já começam a ser acusados. O Espírito Santo já vai testificando aquilo que é errado, aquilo que é pecado para mim e para você. E aí essa mulher começa a entender que Jesus era um profeta. E Jesus criou toda aquela situação para abordar aquela mulher. Ele não precisou de cursos de evangelismo, ele não precisou ficar horas treinando. Simplesmente Jesus começou a trabalhar no espiritual, porque muitas vezes nós iniciamos uma conversa com uma pessoa e quando chegamos no lado espiritual, que é onde temos que trabalhar com essa pessoa, o lado espiritual, começar a falar de Jesus, nós acabamos saindo do assunto. E Jesus continuou, ela não estava entendendo, ela estava se referindo à água física, à água natural, e Jesus estava trabalhando o espiritual. E Jesus continuou. Então muitas vezes nós criamos situações, criamos dificuldades, achamos que é muito difícil, achamos que não vamos conseguir, mas o Senhor nos capacita, pois que foi Ele quem nos chamou, e se Ele nos chamou, Ele nos capacita. Amém? Então essa mulher foi entendendo e aí ele começou a dizer para ela que se ela, mulher, creme que a hora vem, que neste monte, nem em Jerusalém, porque ela diz que os pais deles adoraram no monte, e Jesus quis dizer a ela que não importa aonde estamos adorando, se estou adorando dentro da minha casa, do meu lar, se estou adorando na igreja, se estou adorando na rua, o que importa é quem eu estou adorando. Então não importava se era em Jerusalém ou se era no monte, Jesus disse para ela, mas o que importava é quem nós estamos adorando nos dias de hoje. Hoje
A sociedade tem invertido o papel, o mundo tem invertido como nós devemos criar os nossos filhos, como nós devemos nos comportar dentro das nossas casas, dos nossos lares, na sociedade. Mas, e também temos adorado coisas que não devemos adorar, situações, não só adorar algum pastor, alguém assim, não digo esse tipo de coisa, mas temos adorado momentos ruins muitas vezes que temos passado, temos adorado situações que vêm e que estão embaraçadas e que ficam, temos adorado muitas vezes uma fofoca, um diz que me diz que, uma conversa de um irmão ou uma pessoa que te persegue e temos ficado com aquele momento. É uma forma de adorar. Então, nós temos que parar e lembrar o que o Senhor disse, tanto nessa situação com a mulher samaritana como em outras situações. Temos que adorá-lo, o Senhor. É Ele que nós temos que adorá-lo. Então, Jesus deixa claro para ela que não importa aonde, mas importa a quem você adora, né? Porque chegará a hora em que Jesus vai ver quem são os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito, aqueles que adoram em verdade. Deus é o espírito e importa os que adoram, adorem em espírito e em verdade. Então aquela mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos. Os discípulos voltaram de onde eles tinham ido. E detalhe, eles foram comprar comida. E lá conta, mais pra frente, na ceifa, os ceifeiros conta que Jesus não comeu daquilo que eles foram comprar. Ou seja, Jesus havia feito um plano para se encontrar com aquela mulher. Não era acaso. Hoje, de repente, Jesus pode... eu creio que Jesus pode ter colocado você para assistir esse vídeo. E para que isso não é um acaso, não é porque aconteceu, é porque Jesus trabalhou no seu coração para que você pudesse ouvir essa palavra. Não há outra água viva, vida eterna, que traga a vida eterna, que alimente o nosso espírito, que nos traz o pão da vida, que nos traz a água que precisamos no nosso espírito, no nosso refrigério, que traga refrigério, que não seja o Senhor Jesus Cristo. Não tem outra coisa. Necessitamos muito do Espírito Santo aos nossos dias, ao nosso derredor. Precisamos sim, como aquela mulher que naquele dia ela esteve face a face com o Senhor. Precisamos buscar a face do Senhor para que conseguimos a nossa salvação, a nossa santidade e para que conseguimos ter a vida eterna. E a vida eterna nós só vamos conseguir no Senhor Jesus. Nós não vamos conseguir em coisas, nós não vamos conseguir em homens, nós não vamos conseguir em situações. Nós vamos conseguir no nosso Senhor Jesus. É o mesmo que de repente você está desviado, de repente você não está na presença do Senhor, de repente você está desanimado, de repente por qualquer problema na tua casa, na tua família, no teu trabalho, você desviou dos caminhos do Senhor. Mas entenda, não existe, não tem outro caminho que não seja o caminho do Senhor Jesus Cristo. Então, nesse dia, eu quero deixar essa palavra para você, que possamos aproveitar todos os momentos que estamos face a face com o nosso Senhor, que possamos e que devemos adorá-lo em espírito e em verdade, não por aquilo que Ele vai nos beneficiar, por aquilo que Ele vai nos dar, mas por aquilo que Ele é nas nossas vidas. Amém? Eu deixo essa palavra pro teu coração. Se você, como eu disse, se você está desviado, se você está fraco na fé, se você está com algum problema, lembre-se sempre, Jesus é o pão da vida, Ele é a vida eterna, Ele jorra água sobre a tua vida
todos os dias. Ele não é um poço, ele é uma fonte de água viva. Ele traz a água, ele traz o refrigério, ele traz a calmaria, ele traz a paz, ele traz o sustento para as nossas vidas. Esse é o Senhor que nós precisamos. Que possamos esquecer um momento das coisas que estamos vivendo, do que o mundo quer impor dentro da minha família, dentro da minha casa, dentro da tua família, e nos agarrarmos com o Senhor, levantarmos com voz profética sobre o nosso país, sobre o nosso mundo, que o nosso mundo, a nossa nação é do Senhor Jesus. A nossa nação não é de homem, a nossa nação não é de governantes, não é de deputados, a nossa nação é do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, aquele que se encontrou com a mulher de Samaria, aquele que fez um reboliço, não porque ele não precisa de muito, mas aquele que planejou estar naquele dia, e através daquela mulher, ela não saiu precisar evangelizar para outras pessoas. As pessoas foram se chegando a Jesus porque ouviram o testemunho dela. Ali fala que saíram, pois, pela cidade e foram ter com ele, ou seja, ela saiu contando, compartilhando, comentando que havia se encontrado ali com Jesus. E naquele momento as pessoas começaram a ter com Jesus, Então que a minha vida e a tua vida também possa ser um testemunho. Que através das nossas vidas, através do que nós fazemos, pessoas possam se encontrar com o Senhor Jesus. Pessoas possam ter com o Senhor Jesus. Amém? Eu quero deixar essa palavra para o teu coração. Eu espero profundamente do meu coração que tenha trazido algum ânimo para sua vida, que tenha trazido um refrigério para tua vida, que tenha trazido uma calmaria, que tenha trazido um despertar, um avivamento sobre a tua vida. Reflita nessa palavra, busque a face do Senhor, não busque outra coisa, busque apenas a face do Senhor. Nós precisamos do alimento para a nossa carne, nós precisamos da água para matar a nossa sede, mas nós precisamos muito mais do Espírito Santo do Senhor, aquele que traz todos os dias aquilo que nós necessitamos, e na medida que nós precisamos. Pense comigo uma coisa. Muitas vezes nós só nos lembramos todos os dias de se alimentar fisicamente, nós vamos esquecendo do nosso espírito, e muitas situações, o nosso corpo, a nossa carne, ela pode estar demolida, ela pode estar cansada, ela pode estar o que for, mas se o Espírito Santo que habita em nós estiver renovado, nós conseguimos seguir adiante, nós vamos seguindo adiante, para nós termos essa vida eterna com o Senhor. Amém? Eu deixo essa palavra novamente para o teu coração. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Alguém pode estar precisando desta palavra, que foi o Espírito Santo que trabalhou no meu coração para eu trazer. Então, e qualquer dia que puder, que der, eu volto com mais vídeos para vocês, tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus. Um resto de semana abençoada para todo mundo. Deus abençoe. Tchau.